Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo do canal Resenha Forense, de volta aos comentários da Constituição da República. Lembrando que não temos aqui um curso de de direito constitucional, são apenas comentários didáticos e práticos à Constituição. Se você quiser mais materiais, acesse resenhaforense.com.br e veja os links na descrição do vídeo. Por favor, inscreva-se aqui no canal e curta o vídeo aqui no YouTube, isso ajuda bastante o canal. A gente ainda está no título primeiro, né, que cuida dos princípios fundamentais, mas finalmente chegamos ao parágrafo único do artigo 1º. Então a gente já leu o caput e os incisos. Falta o parágrafo único. O parágrafo único diz assim: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Aqui eu quero ser bem breve e não quero trazer muitos floreios teóricos, não. Bom, o povo tem o poder e este poder é exercido através de uma forma assumida na realidade, e a nossa forma, a forma adotada constitucionalmente, ou é a representação de representantes, ou melhor, ou é a eleição, né, de representantes escolhidos em eleições, né, ou diretamente, ou seja, o próprio povo vota alguma ideia. Isso pode acontecer, por exemplo, no plebiscito, quando o povo é consultado antes da edição do ato ou da norma, ou por referendo, né? Como o próprio nome diz, o povo é consultado para referendar ou não algo que já existe. Essa é a diferença básica, né, entre o plebiscito e o referendo. Isso aqui parece só um texto simplório, ou talvez com uma certa expressão de força, mas o parágrafo único do artigo 1º, bem vistas as coisas, né, uma vez que ele traça como linha mestra a ideia segundo a qual é o povo que exerce poder por meio da representação de eleitos, isso aqui dá aso, por exemplo, a alguns institutos de direito eleitoral e de direito político, a exemplo da fidelização partidária. Então, é por isso que a gente tem muito essa preocupação em garantir que os votos dados a uma determinada legenda numa eleição sejam mantidos para aquela agremiação política. Porque, querendo ou não, essa foi a expressão de poder dada pelo povo nas eleições. E há essa preocupação, se vocês estudarem a jurisprudência do TSE e do Supremo também, com certeza verão que esse é um assunto debatido de alguma forma, debatido com alguma frequência, tá? Por isso que aquele que trai a sua agremiação, digamos assim, tende a não puxar esses votos para a nova agremiação. Essa é a ideia central da fidelização partidária, que ou que encontra algum fundamento, sem dúvida alguma, aqui no parágrafo único do artigo 1º. Só para constar, pessoal, até estava abrindo aqui meus materiais de direito eleitoral, né, assunto que vai vendo ter que estudar. Esse assunto aí, fidelidade partidária, ganhou Deixa eu ajeitar essa câmera, ela está muito... Mas esse tema ganhou um certo destaque na jurisprudência do Supremo em 4 de outubro de 2007, tá? Nessa ocasião, nessa data, aqui ó, 4 de outubro de 2007, o Supremo resolveu uma antiga querela, doutrinária até, em 3 mandados de segurança. São esses aqui, ó. Então, nesses MS aí, o Supremo tomou uma importantíssima decisão que ficou 8-3, tá? Dos 11 ministros, 8 chancelaram a ideia aí consagrada. E esse julgado como que desenhou basicamente o que hoje a gente tem de fidelidade partidária. Aqui ali houve uma atualização da matéria, mas o assunto ficou bem consolidado a partir daqui, tá? E, na ocasião, o Supremo fixou que a ideia segundo a qual os mandatos eletivos pertencem, entre aspas, aos partidos políticos. E
ficou quase que, a meu ver, ficou pacificada a tese segundo a qual a perda do mandato em razão de desfiliação partidária só se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema proporcional. Faz todo sentido, né? Por exemplo, membros da Câmara dos Deputados. A gente não poderia replicar esse raciocínio, por exemplo, a bancada de senadores, porque ali o sistema é majoritário, tá? Aliás, ó, o enunciado 67 da súmula da jurisprudência do TSE diz o seguinte: a perda do mandato em razão de desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Então, essa é a ideia central, né? A ideia central, a regra da fidelidade abarca os cargos do sistema proporcional. Por exemplo, Câmara dos Deputados. Tá? Ali faz todo sentido que a gente aplique esse assunto. E por que esse julgado aqui do Supremo foi tão importante? Porque, vejam, o julgado foi em outubro de 2007, né? E logo depois disso aí, o TSE publicou a resolução número 22.610 de 2007, que basicamente, eu tenho alguns problemas com isso, porque é uma norma de direito processual posta em resolução do TSE, né? A forma ideal aqui seria a lei federal, mas tudo bem. Abstrair dessa crítica, o fato é que o TSE, nesta resolução de 2007, disciplinou o processo e o julgamento, né, de perda de cargo eletivo e a justificação de desfiliação partidária. Tenho sérias dúvidas a respeito da constitucionalidade deste diploma normativo, não pela sua matéria, mas pela sua forma. O ideal é que isso aqui viesse numa lei federal. E não se iludam, tá? A resolução 22.610 é até hoje aplicada e observada nas cortes eleitorais, tá? De qualquer modo, essa resolução criou dois procedimentos. O primeiro deles é a ação de decretação de perda de cargo eletivo por desfiliação sem justa causa, e o segundo é a ação de justificação de abandono de sigla. Tá? Na primeira, na ação de decretação de perda de cargo eletivo por desfiliação sem justa causa, um partido político interessado, aquele que foi largado, né, abandonado, pleiteia, pede, diante da Justiça Eleitoral, decretação da perda do cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa. Quer dizer, este sujeito se elegeu na nossa legenda e agora ele nos traiu, né? Então, quebrou a fidelidade partidária. Isso afronta a ideia a ideia constitucional, de acordo com a qual o poder emana do povo. Porque o povo, a rigor, nos cargos do sistema proporcional, o povo não vota na cabeça, no CPF, digamos assim, né? No candidato. A rigor, o voto aqui recai sobre a legenda partidária. Então, quando há a quebra da fidelidade partidária, há a quebra dessa ideia. Né? Por isso que esse raciocínio por trás da fidelidade partidária não alcança os cargos majoritários. Porque aí o povo escolheu a pessoa, não foi necessariamente a ideologia por trás da pessoa. Claro, a rigor é assim, mas a escolha da pessoa envolve aquele membro ali indicado. Agora, a escolha das bancadas, né, dessa organicidade partidária é diferente. E é engraçado, até a resolução aqui do TSE traz prazos decadenciais, enfim, ela realmente inova no ordenamento jurídico e traz regras procedimentais. A ação de justificação de abandono de sigla, né, nesse caso aí, o mandatário que
quer se desfiliar, né, que pretende sair do partido, ou que já saiu, pode mover uma ação declaratória, né? É uma ação de declaração de existência de justa causa. Então, aqui ele se precaver. A causa de pedir dessas ações é a justa causa, né? E a lei, no caso a resolução, traz o que se deve entender por justa causa. Eu vou colocar aqui, ó, considera-se justa causa, diz a lei. Vamos dar um espaço aqui, ó. Então, são causas aí ou melhor, são fatos que se consideram justa causa. Incorporação ou fusão do partido. Então, o sujeito foi eleito pelo partido A, mas ele se fundiu a outro e criou um partido C. Então, A e B deixam de existir formando C. Isso é uma justa causa. Criação de novo partido é uma justa causa. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário é uma justa causa, e isso é muito subjetivo, muito complexo para discutir processualmente. E outra justa causa é a grave discriminação pessoal. Ok? E aí, enfim, a resolução 22.610 traz mais regras procedimentais. Eu considero a resolução inconstitucional pelos motivos já indicados, né? Acho que o assunto deveria partir de lei federal. E acho que a resolução 22.610 afronta diretamente os artigos 23, inciso 1º, 24, inciso 11, 23, inciso 9 também, todos da Constituição. Mas essa não foi a posição do Supremo. Então, para o STF, a resolução 22.610 de 2007 do TSE é constitucional. Quem quiser aí, é a DIN 3999. Tá? Então, o Supremo já bateu o martelo e é assim que a banda toca atualmente. Ok? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Acho que isso aí é o que mais traz um tom prático, né, para o parágrafo único do artigo 1º da Constituição. A ideia de soberania popular explicada na praticidade, né, sem retórica, sem floreio, porque esse parágrafo único geralmente é um gritinho de alguém que está insatisfeito com alguma coisa, né? Então, isso merece uma atenção um pouco mais cautelosa ou mais prudente, tá bom? É isso aí, pessoal. No próximo vídeo eu comento o artigo 2º, que envolve a separação de poderes. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.